Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar sobre relevant subjects, movies. Nós vamos falar de assuntos relevantes para o estudo da língua inglesa e o nosso foco hoje vai ser nos filmes. Vou compartilhar com vocês que eu adoro essa temática, que eu aprendi muita coisa do inglês através de séries, tá? Então, para aqueles alunos que gostam de inglês, que têm esse interesse de melhorar a pronúncia, melhorar a fala, melhorar a questão de vocabulário, filmes e séries são ótimas opções. Eu vou mostrar para vocês como. Nosso roteiro de hoje, então, nós vamos falar sobre Vocabulary Study, que é o estudo de vocabulário, que é uma parte essencial para os nossos estudos na língua inglesa, principalmente para vocês que estão com foco em leitura e interpretação textual. Vamos falar da aprendizagem com os filmes, então de que forma que os filmes podem ser um recurso para te ajudar nesse conhecimento do inglês, tipos de filmes, trabalhar um pouquinho mais de vocabulário, movie vocabulary, que é um vocabulário específico para essa temática de filmes. Vou mostrar para vocês um pouquinho dessa contextualização dos filmes na sociedade através das adaptações, from books to films, então dos livros para os filmes. E, por fim, vou mostrar para vocês alguns exemplos de como filmes e séries podem cair no Enem e no vestibular, para vocês terem uma ideia de quanto esse conteúdo é relevante para o nosso estudo, certo? Então, vamos lá. Quando nós falamos de Vocabulary Study, nós estamos falando de um estudo de vocabulário. O que é o vocabulário? O que é esse estudo de vocabulário? Vocabulário is a set of familiar words. É um conjunto de palavras que é familiar para um grupo de pessoas, ou que é familiar para o idioma, para a língua de um indivíduo. Então, quando nós falamos de vocabulário, é a quantidade de palavras que você conhece. É aquilo que você utiliza para se expressar através da comunicação, seja ela verbal ou oral. Normalmente, o vocabulário é desenvolvido, developed, with age. Então, ele é desenvolvido com a idade. À medida que nós vamos adquirindo a nossa maturidade, nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo um maior número de palavras. Pensa, por exemplo, num bebê, numa criancinha, ela começa com as necessidades básicas. Água, mãe, pai, e aí ela vai aumentando aquele vocabulário dela. E esse vocabulário, ele também vai aumentando, vai se desenvolvendo a partir do language improvement, ou seja, a melhoria, o aprimoramento do idioma. Tá? Que tanto pode ser essa questão do idioma uma ferramenta essencial e fundamental para a comunicação, quanto ela pode te ajudar na aquisição de conhecimento. Quando você conhece palavras novas, você automaticamente adquire conhecimento, porque você vai descobrir a palavra e vai descobrir o que essa palavra significa, para você poder usar ela em um contexto. A aquisição de vocabulário é essencial quando você está estudando ou aprendendo uma segunda língua. Então, imaginem só, para vocês fazerem a prova do Enem, a prova de inglês, vocês têm que ter um conhecimento de palavras da língua inglesa para você entender aquele texto. Quando nós falamos desse vocabulário, nós estamos automaticamente falando na melhoria em diferentes áreas de comunicação. Então, se você conhece mais palavras, isso vai te ajudar na leitura, mas também te ajuda na escrita, na fala, na audição, que são componentes, são habilidades do processo comunicativo ou habilidades comunicativas. Para você estudar vocabulário, é importante você tentar aprender palavras considerando certos pontos. Por exemplo, updated subjects. Procure se atualizar em assuntos da atualidade, assuntos recentes. O Enem, principalmente, é uma prova que trabalha com atualidades. Então, é importante você buscar esse tipo de vocabulário. Veja o que está sendo discutido e tenta se familiarizar com esses temas. Por exemplo, professora, meio ambiente é sempre falado, a questão da sustentabilidade,
questões da economia, notícias, por exemplo, recentemente nós tivemos as Olimpíadas, problemas sociais, durante muito tempo ano passado, as questões sociais envolvendo, por exemplo, violência policial, racismo, foram muito discutidas com o movimento Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Então, você consegue ver o que está sendo discutido no mundo e, a partir disso, você contextualiza. Um tema que a gente não pode fugir é a questão da saúde. Pandemia, Covid, síndromes respiratórias. Então, tudo isso são temáticas que podem ser abordadas. Assuntos que você está estudando. Então, no caso da língua inglesa, gramática, estratégias de leitura, interpretação textual. Atividades diárias ou cotidianas também te auxilia no vocabulário. Então, coisas que você faz no dia a dia, tenta associar isso com a língua inglesa. E, por fim, procure áreas que te interessam, coisas que você gosta e tente conhecer esse conhecimento, tente buscar aprofundar esse conhecimento a partir das coisas que você gosta. Então, se você gosta de esporte, procure, por exemplo, esportes em inglês. Se você gosta de entretenimento, de jogos, olha o tanto de alunos que aprendem inglês a partir dos jogos. Então, tenta buscar essas áreas de conhecimento para você ir aprofundando suas habilidades. Existem algumas ideias que podem te ajudar no estudo de vocabulário. Fazer lista de palavras, usar flashcards, que são aqueles cartões de memória, você encontra na internet também. Falar e ouvir algumas palavras, as músicas ajudam bastante nisso. Criar grupos de categorias. Então, por exemplo, aquela brincadeira que a gente fazia, ou que vocês fazem talvez ainda, a dedonha ou stop, que você divide em categorias, tenta fazer isso em inglês e você vai ver que você vai buscando novos conhecimentos. Nome em inglês, objeto em inglês, cidade em inglês, animais, e isso você vai praticando. Faça associações e teste si mesmo. Busque sempre verificar os seus conhecimentos. Entrando especificamente nos filmes agora, falando da nossa aprendizagem com filmes. Filmes e séries são formas e atividades de entretenimento que estão acessíveis ao nosso dia a dia, né? Qualquer pessoa consegue, principalmente aqui no Brasil, que nós consumimos muito entretenimento em inglês, você consegue, através do YouTube, das plataformas de streaming, do cinema, da TV, você consegue buscar uma série de informações em língua inglesa, nessas modalidades, filmes e séries. E uma vez que existe uma vasta quantidade dessas produções em inglês, você pode usar isso como um recurso valioso. É uma ferramenta que pode te auxiliar, tá? Para você aprender palavras, né? Compartilhando a minha experiência. Eu, por exemplo, aprendi muito com a série Friends, que é uma série antiga, lá na década de 90, mas que até hoje ela passa, do tanto que ela fez sucesso. E eu assisti essa série sem legenda, porque quando eu comprava os DVDs, não tinha legenda em português. Você já imagina um DVD, né? E aí não tinha a legenda adequada, isso porque eu comprava fora do Brasil. E aí, obviamente, eu tinha que praticar o meu ouvido. Eu assistia, via, ouvia, e aí eu não entendia, então eu voltava. E com isso você vai se familiarizando com o vocabulário, com a expressão das pessoas. E os filmes, eles representam expressões naturais. Por isso que eles são bacanas da gente utilizar como referência, porque aí você vê as pessoas interagindo, as pessoas se comunicando usando esse idioma. Então, dependendo do seu nível de proficiência, se você conhece só o básico, se você tem um conhecimento intermediário ou avançado, você pode usar os filmes para se familiarizar com essas expressões naturais do cotidiano, para perceber como que os nativos pronunciam, como que eles se comunicam. Você pode adquirir um vocabulário a partir da associação entre áudio e a legenda. Então, se você coloca a legenda em português, por exemplo, você está automaticamente fazendo a associação das traduções. O que aquilo significa em inglês que foi pronunciado e qual é a tradução. É lógico que muitas vezes a tradução ela não é literal, não é exatamente, porque você tem uma série de aspectos que devem ser considerados. Tem coisa, por exemplo,
exemplo, em inglês que não faz sentido no português. E aí eles vão mudar a legenda. Mas você percebe isso a partir das representações comunicativas. Além disso, você pode também observar e reconhecer as estruturas das sentenças. Aquilo que a gente vê na gramática, no livro, no caderno, nos vídeos, você vai conseguir observar nos processos de comunicação. As contrações, por exemplo, você vai ver as pessoas falando e contraindo o não em inglês com os verbos auxiliares. Tá? Tipos de filme, os tipos ou os gêneros, eles são classificados de acordo com a forma, o estilo e o conteúdo. Os tipos de filme ou gêneros de filmes são definidos de acordo com os elementos narrativos, tá? E esses filmes organizam essas informações essenciais, eles são essenciais para organizar as informações e para nós, para o público, quando você identifica o gênero, o tipo de filme, isso é importante para estabelecer a relação de expectativa. Então, por exemplo, se você vai assistir um filme de ação, você espera ver certos aspectos de ação naquele filme. Então, por exemplo, se você vai ver Velozes e Furiosos no cinema, você quer ver perseguição, você quer ver carros, você quer ver uma série de elementos daquele tipo de filme. Você não vai ver Velozes e Furiosos para assistir romance, certo? Então, você observa que o tipo de filme lida com a expectativa do público. Ele vai funcionar como esse tipo de informação. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de tipos de filmes. Vocabulário que você já conhece. Historical são os filmes de época, que fazem referência a momentos históricos. Ação, comédia, horror, aventura, thriller. Thriller, em português, é suspense. Muita gente conhece pela música do Michael Jackson, Thriller, mas thriller significa suspense, tá? São aqueles filmes que sempre tem alguma coisa que está subentendida e que vai ser revelada no final. Sci-fi, science fiction, é a ficção científica. Os musicais, animação ou os cartoons. E, por fim, romantic ou drama. São os filmes românticos ou os dramas. Existem outros gêneros que muitas vezes fazem as combinações. Por exemplo, romantic comedy, a comédia romântica. Tá? Então, você consegue observar outros gêneros. Uma coisa interessante que eu trouxe para vocês, relacionado aos tipos de filmes, são as classificações. Porque muitas vezes nós ouvimos isso daqui em inglês e às vezes a gente não consegue associar, porque no português, aqui no Brasil, tem uma outra classificação, que são justamente a forma dos filmes serem classificados, o que é permitido ou não, de acordo com a idade do público. Tá? Então, essas classificações elas são consideradas a partir de linguagem, então como que os personagens se expressam, tem muito palavrão, não tem, qual é o assunto, o nível de violência, se tem uma violência apresentada no filme ou não, a nudez, a questão sexual também, horror, uso de drogas e outros elementos. Então, com base nessas características, é que os filmes são classificados. Como é a classificação em inglês? G quer dizer General Audience, ou seja, é para público em geral. Qualquer pessoa pode assistir filmes que têm a classificação G. Filmes que têm PJ. Aqui eu já tenho Parental Guidance. São filmes que podem ser assistidos por menores de idade, desde que eles estejam acompanhados dos pais, porque certos materiais podem não ser adequados às crianças. PG-13, aí já tem uma recomendação da idade, ó. Os pais são extremamente ou fortemente orientados a não deixar crianças menores de 13 anos assistirem esse filme. Então, é de 13 para cima. R, e por isso que você vê, às vezes, algumas comédias falando de rated R, quer dizer, são filmes que estão restritos à população menor de 18 anos, de 17 anos, que as pessoas de 17 anos, na verdade, devem estar acompanhadas ou de um responsável
ou de um adulto. E aí, NC-17 são filmes que não são permitidos de maneira nenhuma para quem está abaixo de 17, nem mesmo com o acompanhamento dos pais. Essa classificação normalmente é bem reduzida a certos gêneros de filmes. No Brasil, não se usa aquela classificação, não se usa as letras. No Brasil, o que nós temos é a idade ou o L, né? O L é livre e aí você tem as taxas de a classificação de acordo com a faixa etária, permitido para 10, permitido para 12, para 14, 16 e acima de 18 anos, tá bom? Então, em inglês você tem uma classificação diferente, seguindo aquelas nomenclaturas que eu mostrei para vocês. Isso é interessante porque quando você vai analisar, por exemplo, a ficha técnica de um filme, você deve encontrar aquelas classificações e talvez você já ficou em dúvida. Vocabulário de filmes, eu trouxe para vocês algumas palavras que estão relacionadas ou associadas ao filmmaking process, ao processo de confecção dos filmes. Então, por exemplo, script é o roteiro, né? É aquilo que se baseia, que se desenvolve a história. Director é o diretor, cast é o elenco, né? Todos os atores e atrizes que compõem aquele grupo. Soundtrack é a trilha sonora. Crew é a equipe, né? Crew pode ser tripulação, quando você tem certos contextos, por exemplo, do avião, mas crew, falando de cinema, está se referindo à equipe, aquele grupo que dá todo o suporte para a confecção do filme. E movie set é onde o filme acontece, os cenários, por exemplo, e toda a ambientação daquele evento. Essas expressões são muito comuns quando a gente assiste, por exemplo, o Oscar. Você tem as premiações e aparecem essas categorias para você analisar ou para você representar. Aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, uma ficha técnica em que é comum aparecerem essas palavras. O filme Harry Potter and the Goblet of Fire, né? Harry Potter e o Cálice de Fogo. Aí você tem o diretor, o produtor, screenwriter é quem escreveu o roteiro, quem fez aquela adaptação. Based on, baseado em quê? Book writer, se é uma adaptação, ele vem de algum lugar, de um filme, por exemplo, então de um livro. Qual é o livro? Starring, quem está estrelando, quem são as estrelas daquele filme, quem é o compositor musical, qual é o gênero, a história, quais são os elementos dessa história, quem distribuiu, que são as empresas, por exemplo, que fazem a divulgação do filme. Release dates, release é o lançamento. Running time, qual é a duração. Budget, qual é o orçamento. Box office, a bilheteria, quanto que esse filme arrecadou. E normalmente, pessoal, essas palavras aparecem em sinopses, em textos que você vê descrição dos filmes. E por fim, para a gente caminhar para o nosso encerramento, a gente fala dos filmes que viram, dos livros que viram filmes, ou séries, que são as adaptações, né? É muito comum você ver a transferência de um trabalho escrito, tanto pode ser ele por inteiro ou uma parte dele, para um filme. E essas adaptações, elas normalmente seguem, por exemplo, os romances ou as novelas, um cartoon, né? A Marvel fez toda a sua estrutura e a DC a partir dos quadrinhos, as peças, fontes históricas, trabalhos reais que não são baseados em ficções como jornalísticos ou biografias, também podem auxiliar essas adaptações. Aqui eu trago algumas para vocês. A Culpa das Estrelas, Jogos Vorazes, Divergente, os Avengers, Hobbit, são exemplos que vocês podem observar que foram adaptações. O Iluminado também é um exemplo que vem da literatura. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. X-Men, Harry Potter, Maze Runner, que em português, o Labirinto, alguma coisa assim, não lembro em português se tem uma tradução específica. E nos vestibulares, esse tipo de conteúdo já apareceu, por exemplo, falando da J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter, já caiu, por exemplo, aqui,
falando sobre o filme Frida, já caiu também sobre o Hunger Games, que são os Jogos Vorazes, já teve questões sobre o Slumdog Millionaire, que é quem quer ser um milionário. Então, eu trouxe aqui vários exemplos para vocês de como esses conteúdos podem ser mencionados em questões. Para vocês analisarem, é importante ter um pouco mais de tempo, porque são textos em prosa que você tem que fazer uma leitura e analisar os enunciados. E aí vale a pena você dar uma olhada nos nossos materiais lá na plataforma, no caderno de exercício, junto com a apostila, para você poder praticar esse conteúdo. E é isso por hoje, nós encerramos por aqui. Até a próxima, fiquem bem e bye, bye!